que faz muros como os Estados Unidos, levantando o muro de léguas e léguas, para que os pobres latino-americanos não vão nos Estados Unidos. Eles vão sujar a raça deles, vão sujar o sangue puro deles. Mês passado, centenas de crianças dos países pobres da América Central, no México, chegaram lá nos Estados Unidos. A polícia os prendeu, colocou nos caminhões como animais e os mandou de volta, porque senão ia sujar o sangue puro dos católicos, dos protestantes, brancões dos Estados Unidos. Não maltrates, diz Deus, não rejeites o estrangeiro, não façais mal algum à viúva, nem ao órfão. No tempo de Jesus, e muitos anos antes, quando uma mulher ficava viúva, o juiz, os sumos sacerdotes, os anciãos, os fariseus tinham direito de pegar, de tomar todos os bens dessas mulheres. E Jesus, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, diz: raça de víboras, vós devorais as casas das viúvas e dos órfãos. Raça de víboras. Não respeita o direito da viúva, daquela pobre. Tinha na casa, tinha tudo, porque é mulher, porque é viúva. E Deus diz: não é por aí. Vocês vão morrer na espada. E isso, durante séculos, o povo de Deus esqueceu e cobriu de pó, de cinza, esses princípios. Aí então, os impérios do Egito, que os escravizam. Depois, no ano 750, veio o Império da Síria. Depois, no ano 586, o Império da Babilônia. No ano 539, veio o Império da Pérsia. Veio os persas e escravizam o povo de novo. Depois dos persas, veio os gregos com Alexandre o Grande no ano 330. Depois de Alexandre o Grande, no ano 60, veio o Império Romano. E quando Jesus veio ali, o Império Romano está dominando e matando a espada esse povo ingrato. Se prestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usário. Usura é um pecado de ganância, ter usura é um pecado contra Deus, porque o nosso livro é o dinheiro dele, cobrando juros exorbitantes. Se tomares como penhor, como garantia, o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, é a única coberta que tem para dormir. Então, durante séculos, milênios, a igreja sempre pregou: salva a tua alma, teu corpo lá para o fundo do seu inferno. E a palavra de Deus diz a sacralidade do corpo humano. São
Pedro escreve: recordai-vos que sois participantes da natureza divina. Não, salva a tua alma. Deus nada tem que ver com o corpo. Antes de pôr o sol, devolva o manto, que é a única roupa que tem. Devolva o manto, que é a única coberta que ele tem para dormir. Nós diríamos: não, que se vire, que se avenha, pobretão, miserável. Deus fez os pobres para os ricos poderem dar esmola e salvar a sua alma. Como se fosse Deus que fabrica os pobres. Estamos sempre com as mãos cheias de pedras para jogá-las contra Deus e não contra nós. O Evangelho também nos fala da essência, do fundamento, daquilo que é principal na nossa vida espiritual cristã. Os 2 mandamentos, nós podemos compará-los com uma moeda só, uma moeda com 2 faces. A face transcendente do amor para com Deus e a face do amor para com o próximo. Ame-te o próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, é como o velho Tobias, o papai Tobias dizia ao seu filho: não faças a outra pessoa aquilo que tu não queres que te façam a ti. E Jesus converte isso em positivo: deveis fazer tudo aos outros, tudo aquilo que vós quereis que vos façam. O que nós queremos? Que nos façam, que nos queiram bem, que nos respeitem, que sejamos tratados como pessoas humanas, feitas à imagem e semelhança de Deus, e não como os animais. O pior ainda, que se vocês vão num chiqueirão onde se criam porcos, aquela limpeza, aquela comida, aquela água. Nos confinamentos dos bois, que receio para com os animais. Agora a pessoa humana, Deus fez tantos pobretões, os que são os grotões, diz Fernando Henrique Cardoso, os grotões, os pobres, desvalidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa dupla união com Deus e com o próximo. São João escreveu assim: como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama seu próximo que você vê? Mentiroso! Não, eu não amo. O que é que se os outros se virem? Basta eu, meu Deus, eu e o Espírito Santo, luzes, amém, os anjos que vêm e descem. Fugimos daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental na Bíblia, a palavra de Deus, e o amor a Deus e ao próximo. Vamos ali na segunda leitura de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade importante lá na Macedônia, na Grécia, e a Caia, toda aquela região. Paulo funda ali em Tessalônica a primeira comunidade cristã. Então, Paulo tem uma preferência com essa comunidade de Tessalônica. Ele gosta muito, escreve 2 cartas para eles. Eles não são perfeitos, mas aquilo que é positivo ele diz: felizes de vós,
porque acolhestes a palavra de Deus. Acolheram a palavra de Deus, a comunidade de Tessalônica. Não foram atrás de leis, de legalismo, formalismos, regulamentos, ritos. Não, acolhestes a palavra de Deus. E não somente ficou convosco, senão por toda a Macedônia, por toda a Acaia, chegou a palavra de Deus como missionários e missionários do Senhor. É um pouco puxa-saco dentro, né? É verdade. É uma comunidade muito querida e que se esforça na acolhida da palavra de Deus e da difusão da palavra de Deus. A vossa fé fez com que Deus fosse propagado por toda a parte, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus verdadeiro e vivo. O Paulo elogia, né? Deixaram os falsos deuses e acolheram o Deus verdadeiro e acolheram a palavra de Deus, mas que não ficou só para si. E também houve a partilha da fé, a partilha da esperança cristã, a partilha da palavra de Deus, que liberta, salva, porque ela é uma lâmpada de nossa vida, a palavra de Deus, é uma luz para os nossos passos na vida humana. Portanto, essa acolhida da palavra e também essa realidade dura em que vive o pobre, acolher a Deus principalmente no pobre. Não façais mal à viúva e ao órfão, não façais mal ao estrangeiro. Se pedirdes a devolução dos bens emprestados, não se use de usura, de juros extorsivos, sangrantes. Se tomais como penhor, como garantia, o manto do pobre, que é a única veste, a única coberta para ele dormir, antes que o sol se pôr lá no horizonte, devolva o manto para o pobre se acolher debaixo do seu manto, se cobrir durante a noite no relento com o seu manto, porque o seu corpo é sagrado, porque o corpo dele é o templo vivo do Espírito Santo, porque ele é participante da natureza divina. E porque Deus quer tudo isso, porque Ele é misericordioso, cheio de ternura, porque Deus é uma mãe que nos quer bem, Deus é um Pai que nos ama e ama todos os seus filhos e filhas, sem olhar se é careca ou não, se é curtinho ou não, se é brancão ou negrão, se é moreno, se é índio. Deus, todos somos filhos e filhas de Deus.